Bom dia a todos, vamos dar início ao nosso exercício devocional, hoje sábado, 16 de maio de 2020, 50º dia da quarentena espiritual. Vamos orar? Senhor nosso Deus, conduz as nossas vidas agora diante do Senhor, nós nos prostramos diante do Teu trono, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo nossa imperfeição, buscando auxílio, buscando o aperfeiçoamento que vem do Senhor através da Tua Palavra, que nos inspira e nos move a praticar aquilo que o Senhor deseja, para que assim então desenvolvamos a salvação que o Senhor graciosamente nos deu, mediante o mérito precioso de Cristo Jesus na cruz por nós. Nos abençoe durante todo esse sábado, guia as nossas vidas, prepara-nos para amanhã, dia do Senhor, nos cultos que teremos, não só na nossa igreja, mas em todas aquelas que professam verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o Senhor seja louvado através disso. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, os irmãos devem estar vendo aí que ainda está escrito parábolas do reino. E alguém pode se perguntar, mas nós encerramos ontem, né? Mas repare que antes de ir para o versículo 53 do capítulo 13 de Mateus, que é o que nós abordamos aí durante alguns dias, diz lá no 53, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Então, antes dele se retirar dali, ainda tem os versículos 51 e 52. E verdadeiramente há mais uma parábola pequena aqui no versículo 52. Mas ela não é considerada como parábola do reino, e sim como uma parábola que fecha, é o desfecho final de tudo aquilo que foi dito, como se Jesus sintetizasse tudo e aplicasse então na vida dos seus discípulos. Tá? É isso que nós vamos ver através da leitura que a Letícia vai fazer para nós, dos versículos 51 e 52 de Mateus capítulo 13. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Isso. Então temos mais uma pequena parábola aí. Mas veja que agora não é semelhante ao reino, por isso ela não é colocada junto daquelas outras 7. Tá? Vamos tentar também encerrar, hoje é sábado, estamos encerrando essa série, né? Tentar de uma forma geral, bem sucinta também, sintetizar aquilo que nós vimos também, resumir aquilo que nós vimos também. Então, um resumo das parábolas do reino e depois eu quero aplicar o versículo 52 às nossas vidas. Nós definimos ao longo das, acho que 2 semanas, né, que estamos tratando desse tema, né, sobre o objetivo das parábolas do reino, que estão em Mateus 13. E nós dissemos que as parábolas do reino não estão só em Mateus 13. Capítulo 25 de Mateus também conta parábola do reino. Tá? A partir do 24, melhor dizendo, mas também o capítulo 25, parábola das 10 virgens, capítulo 24, a parábola da figueira, a parábola do bom servo e do mal. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Nós não estamos resumindo as parábolas do reino só no capítulo 13 de Mateus. Mas o objetivo no capítulo 13 é caracterizar e revelar que o reino já foi instaurado, é o que está escrito aí, e também mostrar que houve a instauração, mas haverá também a consumação desse reino aqui na terra. Esse reino aqui na terra é a igreja, representado, melhor dizendo, pela igreja de Jesus, iniciada dessa forma como igreja, que era o povo do Antigo Testamento, mas agora se chama igreja, por ele mesmo, a pedra angular, fundamentada também na doutrina dos apóstolos, que vão, com a ascensão de Cristo, divulgar esse evangelho, tá?
Então, mas também vai ser desenvolvida por nós eleitos, os da terra boa, né? Na qual foi semeada a palavra do Evangelho, e será consumada no final pelos anjos de Jesus na segunda vinda de Cristo. Então esse é o objetivo, caracterizar e revelar a instauração e a consumação do reino dos céus na terra, que é a igreja de Jesus, iniciada por ele, a pedra angular, desenvolvida pelos eleitos e consumada pelos seus anjos na segunda vinda de Cristo. É isso que nós temos que guardar de forma geral, é claro, né? São 7 parábolas. O número 7 nós sabemos que já é um número indicativo, né, de perfeição, mas eu nem quis abordar muito isso para não entrar talvez num exagero, mas são 7. Há de se considerar que não são 5, 6, nem 8, são 7. São parábolas que mostram comparações que Jesus faz. Então são ensinamentos por meio dos quais Jesus faz analogias e explica isso aos justos apenas. Contudo, para os ímpios, elas continuam funcionando como um mistério. Nós dissemos aqui uma verdade oculta, e isso está escrito no capítulo 13, por exemplo, nos versículos 34 e 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Só entenderão os verdadeiros discípulos, né? Aquela brincadeira que o pessoal costuma dizer: entendedores entenderão. Os demais vai ficar uma verdade oculta ou um mistério, tá? Eu separei aqui, eu fiz um joguinho aqui de frases para nós tentarmos fixar na nossa mente como ficou definida todas as 7 parábolas. A primeira, a inicial, né, é a do semeador, porque mostra a instauração do reino na primeira vinda de Jesus. Jesus é o semeador que está lançando as sementes, o evangelho no coração, o terreno, o coração do homem. E encerra com a 7ª parábola, que é a parábola da rede, que mostra a consumação desse reino na segunda vinda de Jesus. E lembra que nós falamos que é o arrasto da rede, mas nesse arrasto muita gente vem meio que de paraquedas, né? Sem saber direito o que está fazendo, mas não tem como, né? Serão separados, nós estudamos ontem, inclusive, de forma muito cuidadosa. Serão separados os bons e os maus. Nós lembramos que bons não somos nós bons, mas a bondade que foi feita em nós através de Cristo e a implantação do poder do Espírito Santo em nós, que nos deu a bondade. No meio, exatamente no meio do semeador e da rede, está a parábola do joio, né? Por que ela está no meio? Porque ela já fala da consumação do reino previamente. Eu não precisaria ir até a parábola da rede para saber da consumação. Na explicação da parábola do joio, olha os versículos 41 e 43, fala da consumação dos séculos também. Alguém poderia dizer: mas então repetiu? A parábola da rede está repetindo? Não. É por isso que eu coloquei aqui, acima da parábola do joio, a explanação, porque a explanação foi para toda a multidão. Mas a explicação foi só para os discípulos. Basta você ver no versículo 36. Despedindo as multidões, foi Jesus para casa e lá ensinou, explicou para os discípulos. Então, até a consumação, até aqui fala de consumação também, mas ela está finalizando um período que vai falar do 1 ao 4 para toda a multidão. Daqui para frente só para os discípulos, só para os justos, os santos, tá bom? O que tem para cima então? Parábolas 2 e 3, que são as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que falam sobre o desenvolvimento de forma sucinta, né? Desenvolvimento do justo em meio ao ímpio, tá? Tanto é que, por que elas falam sobre os justos, mas estão aqui, nessas que são contadas para toda a multidão? Porque tanto o grão de mostarda, que vai crescer e vai se tornar uma grande planta, vai abrigar aves de todas as
nações, lembra? De todos os lugares, o símbolo das nações vindo e encontrar abrigo. Então está chamando ainda a multidão. E aqui o fermento foi dividido em porções, lembra? 3 porções, não é para ficar só comigo, mas é para dividir esse evangelho que está sendo pregado para que ele cresça. Então está sendo aceito ainda a multidão. Agora, depois da parábola do joio, aí é só para os discípulos. Por isso fala do tesouro escondido e da pérola. Porque só os justos valorizam realmente o reino dos céus. Um não procurava e encontrou, o outro procurava e encontrou, mas não no sentido de que há uma regra. Pelo contrário, é Deus que se deixa encontrar, quer a pessoa procure ou não, no momento que o Senhor quer deixar ser encontrado. Então, por isso é só para os justos aí, só para os eleitos, aqueles que vão se encontrar com Jesus verdadeiramente. Então, fiz um breve resumo para ficar aí na tua mente, quem sabe durante um tempo você meditar sobre o reino, né, nas nossas vidas. A parábola conclusiva, então, é a parábola que nos faz pensar no escriba. Versículo 51, uma vez que os discípulos compreenderam as verdades do reino, diz o texto que eles se tornavam, como escribas. Contudo, escribas do reino dos céus, diz aí o versículo 52. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus, a analogia, a referência é a um escriba, mas um escriba que agora é versado no reino. Porque os escribas da época, muitos não eram versados, quase que a maioria não era versado no reino. Eles tinham a ideia judaica ainda, nem aceitavam a vinda do Messias como em Jesus, estão esperando até hoje. Mas é para dizer sobre alguém que é versado, alguém que é entendido. O escriba era aquele que tinha muita compreensão da história judaica e da lei judaica também. Então ele era versado naquilo que se tinha como escritura, os profetas, ele conhecia a história. Faltava fé para crer em Jesus, mas ele conhecia a história, ele era consultado, inclusive, como um mestre. O escriba era tido como um mestre da época. Mateus capítulo 2, quando nós lemos que os magos foram até Jerusalém, para entregar, lá procurar o rei, estão indo para Belém, e passam ali por Jerusalém, porque eles estão procurando o rei da Judéia. E Herodes falou: mas como assim encontraram o rei? Eu sou o rei. E aí eles disseram: olha, cadê o rei dos judeus, o recém-nascido? Versículo 2 do capítulo 2. Herodes fica inconformado com aquilo, mas ele diz o seguinte, versículo 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, olha os escribas aqui, eles vão indagar a esses escribas onde o tal Cristo deveria nascer. Então veja, o escriba era consultado como um mestre, alguém que tinha autoridade histórica e da lei do judaísmo. Aplique isso às nossas vidas. Mestre, um mestre aqui no capítulo 13, esse mesmo mestre agora, o escriba, também é comparado com um pai. Eu estou em Mateus 13. Perceba aí no finalzinho quando diz: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um. Então primeiro fala que o eleito que conhece o reino dos céus, ele é como um escriba, mas o escriba é como um pai. São duas propostas aí. Isso porque o pai dentro de uma família, dentro de um lar, era considerado o mestre, era um instrutor. O pai não ia trabalhar e a mãe ensinava a religiosidade, as doutrinas, as leis para o filho. Era o pai, e deve ser assim até hoje. O pai é o responsável espiritual pelo lar, tanto da esposa como dos filhos. Na ausência de um pai, ou de um pai evangélico, a mãe sim toma a frente e conduz, ou na ausência do pai e da mãe, o filho toma, mas em linha geral, a regra geral é que o pai, sendo um crente, tome essa responsabilidade para si. Tanto é que, mais uma vez aqui,
ele está sendo comparado a um mestre que ensina, que traz o ensino religioso para o lar. Então, a casa funciona como um celeiro, diz aí, porque ele tira do depósito, né? O depósito para nós está mais ligado a material de construção, né? Depósito. Não, aqui é a despensa nossa, né? Nem tem mais despensa, né? Lá em Itajubá, na casa da minha sogra, ainda tem despensa lá, né? Mas nós temos os armários da cozinha, né? É ir lá e buscar alimento. E diz lá, alimentos, depósito, coisas novas e coisas velhas. Referente aqui, obviamente, isso os comentaristas chegam a um consenso, né? Tanto as coisas antigas, as leis do Antigo Testamento, que têm o seu lugar para... A lei sempre nos mostra onde nós erramos, o pecado, né? Mas também o Evangelho da Graça, especialmente no Novo Testamento, com a vinda de Jesus. Ele sabe utilizar, ele sabe aplicar bem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, porque ele é versado, Assim devemos ser nós, né? Como escribas, versado no reino dos céus, sabendo aplicar primeiro ao nosso coração, quem sabe ao nosso lar, familiares, e também aos de fora, o que é o reino dos céus. Que Deus te abençoe, que esse estudo, pequeno estudo, né, pequena meditação, porque nem se tratou de um estudo, né, foi uma breve meditação para nós só refletirmos um pouquinho. Outras tantas lições poderiam ser tiradas e aprofundadas, mas o nosso tempo urge, né, e nós não temos tanto tempo assim. A proposta também é de uma reflexão, mas tomara Deus tenha falado ao seu coração e você fixe sua mente mais no reino dos céus do que na terra, principalmente em tempos de pandemia. Por isso que eu quis trazer esse estudo, onde a ideia nossa parece pensar mais na terra do que na glória e ficar preocupado com a terra vendo do jeito que ela está, né? Governo abalado, estruturas corrompidas, pandemia, enfim. Olhe para o reino dos céus e exalte ao rei desse reino. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Letícia, encerra para nós com uma oração. Faz tempo que eu não ouço a oração da Lelê na nossa devocional. Tenho dado mais a chance dela ler a Bíblia, mas ela quer orar. Ela fala, pai, quando eu vou orar de novo, né? Hoje. Senhor, muito obrigado por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer pela devocional que ocorreu agora.
Quero te pedir que o Senhor fique com a nossa igreja e com todas as famílias. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.